Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião agora às 16 horas, do dia 13 de janeiro de 2013. 13 de 1 do 13, né? Para quem gosta de números é uma beleza. Vamos fazer uma prece e logo em seguida damos continuidade à reunião. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, aqui estamos mais uma vez buscando a Tua paz e a Tua harmonia. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos, fortalece-nos nos nossos bons propósitos. Ajuda-nos a que corrijamos as nossas falhas e, ao mesmo tempo, aprimoremos tudo aquilo que temos de sábio dentro de nós e de boas intenções. Envolve-nos, Senhor, através dos Teus mensageiros, fortalecendo-nos o ânimo, para que prossigamos sempre tranquilos e em harmonia pela nossa vida. Que nesta tarde tenhamos um encontro feliz e que tudo seja positivo para as nossas experiências e necessidades. Na confiança das Tuas bênçãos e do Teu amor, pedimos a Tua permissão para iniciarmos a nossa reunião de estudo do Evangelho deste domingo. O texto do Evangelho de hoje é um texto um pouco longo. De uma certa forma, não daria para lê-lo todo, nem também dá para abordar todos os itens, porque é do capítulo 27, vai do item 9 ao 14. Eu sugeriria que quem quisesse depois ter uma noção exata do que Allan Kardec sugere, desse uma lida, capítulo 27, que é o capítulo intitulado Pedi e Obtereis, e vai do item 9 até o item 14. Um desses itens eu quero lê-lo integralmente, inclusive é um dos menores, mas que mostra a lucidez com que o assunto prece e oração ele é tratado. E o que é mais interessante, não é uma abordagem que diga respeito apenas para quem é espírita, diz respeito para qualquer pessoa que pensa em fazer uma prece, que pensa em algum momento dirigir-se a Deus ou a algo superior de alguma maneira. Allan Kardec, no item 9, ele começa dizendo o seguinte: a prece é uma invocação. E ele põe um ponto aí. O que nós entendemos por invocação, ou o termo mais atual, que seria evocação? Invocação ou evocação é nós chamarmos ou fazermos um convite que venha aquelas pessoas ou criaturas ou seres que nós queremos que venham até nós. Se nós partimos já desse princípio, antes até de lermos o que está à frente, quando nós fazemos uma prece, nos dirigimos a Deus, de uma certa forma, estaríamos evocando a Deus. Obviamente, como Deus não é uma pessoa, então estaríamos evocando toda a circunstância, poderíamos dizer, criacionista. Ou estaríamos evocando a criação, ou ainda dentro da conceituação espírita, a natureza com N maiúsculo, as leis naturais com N maiúsculo, são o melhor retrato de Deus para que a criatura humana possa perceber a sua grandiosidade. Então seria até lícito eu entender a partir daí, considerando e consignando a Allan Kardec todo o crédito pela frase, quando eu faço uma oração, na realidade eu estou evocando as chamadas leis naturais a meu favor. Por que é interessante começar a abordagem exatamente pela primeira frase de Allan Kardec? É porque, a despeito de que Allan Kardec tenha falado com muita segurança de muitas coisas, muitos itens, dentre os quais o direito e a força que nós temos de evocar, muitas vezes surgem pessoas que dizem que nós não deveríamos evocar. A primeira alegação contrária é quase sempre firmada no Antigo Testamento, porque Moisés, vendo as pessoas adorando joias, adorando bezerros, adorando imagens, e fazendo daquilo um verdadeiro oba-oba fluídico, oba-oba mediúnico, e vendo que ninguém naquela altura queria fazer absolutamente nada que não fosse consultado com o mundo espiritual, ele entendeu que aquilo era um abuso, e que de fato era. E ele resolveu pôr fim a tudo e disse: está proibido falar com os espíritos. O que é muito interessante, porque
se uma coisa não existe ou é impossível de acontecer, para que proibi-la? Muitas pessoas alegam de que não existe a comunicação espiritual, tanto é que Moisés proibiu, mas se ele proibiu é exatamente porque existe. Porque se não existisse, não havia qualquer lógica para essa proibição dele. Então, como Moisés se pronunciou para que a gente não abusasse nessa intercomunicação com o mundo espiritual, por conta disso a expressão evocação, que é uma conexão consentida com este mundo espiritual, muitas vezes ela é rejeitada, incluindo dentro de algumas casas ou pessoas ou cabeças ditas espíritas. Quando Allan Kardec, portanto, começa dizendo que a prece é uma invocação, ele já está levando o assunto para um nível muito interessante. E ele explica, através dela, ou seja, através da prece, o homem entra em comunicação, vírgula, pelo pensamento, vírgula, com o ser a quem se dirige. Por que ele coloca esse com o pensamento entre vírgulas? Porque ele estava dizendo que, e ele vai exatamente dentro da sequência desses itens, ele vai discutir como é o pensamento, como ele funciona e como ele é o móvel de nos levar e nos trazer de onde e para onde nós queremos. A proposta então de Allan Kardec dizendo que a prece é uma evocação e logo em seguida ele acrescentando que é através dessa invocação que nós entramos em contato com o mundo espiritual, ele não está falando necessariamente numa terminologia espírita, mas está dizendo em todos os níveis o que acontece quando nós entramos no estado de prece. Ele depois, logo em seguida, parece que nesse item 9, ele fez toda a síntese do que ele queria abordar. Ele fala, pode ter por objeto a prece um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Quem esteve aqui semana passada, na palestra que também envolvia o assunto do mecanismo da prece, ouviu quando o Igor Mateus, que era quem estava fazendo o comentário, ele lembrou exatamente essas três propostas da prece. Nós, com o tempo, terminamos perdendo. Hoje em dia quase não sabemos mais o que é glorificação, o que é honra, no sentido divino. Eu tenho a glorificação de Deus, eu tenho o louvor a Deus. Quase sempre isso ou está associado a um gestual, a um ritual, ou então a uma palavra que não faz sentido. Oh Deus, eu te louvo. Ok, louva em que sentido? Em qual dimensão? O louvor a Deus é o quê? Seria aquelas oferendas antigas, porque durante muito tempo os louvores eram mais facilmente percebidos por nós, porque eles vinham vinculados a uma oferenda. Então, eu fazia uma oferenda a Deus, fosse uma oferenda de uma comida, de uma bebida, de um animal, até mesmo em algumas seitas mais radicais, o oferecimento do louvor através do oferecimento de uma vida humana, o que a gente sabe que é um absurdo. Mas, pelo menos, em termos de definição, nós sabíamos o que era louvar a Deus. Hoje a gente, quando diz assim, eu louvo a Deus, e se alguém pergunta, e como é que você louva? A gente fica sem saber o que dizer. Não, eu louvo dizendo que louvo. Sim, mas eu dizer que louvo não quer dizer que eu louvo. Então, como é que eu louvo? Eu louvo louvando. E como é que você louva louvando? Eu louvo louvando dizendo a ele muito obrigado. Muito obrigado e agradecimento. Mas já não é louvor. O que seria o louvor hoje? O louvor seria a gratidão, a parte do agradecimento, exposta na forma da retribuição. Esse é o louvor. Eu louvo a Deus pela vida, como? Fazendo valor na vida. Eu não posso louvar a vida tirando a vida. Por isso que já desde lá de trás terminou sendo condenado a oferenda de seres vivos de louvor a Deus. Porque você estava tirando a vida para dizer que louvava quem tinha dado a vida. É a mesma coisa, alguém me dá uma camisa e eu digo, amei a camisa que você me deu. E tanto amei que eu vou rasgar na sua frente. Mas como você ama a camisa que eu te dei se você rasga em vez de usá-la? A proposta do louvor é nós reconhecermos o que vem e utilizarmos da melhor maneira possível. Esse é o grande louvor que nós temos a Deus. Mas nós quase sempre nos restringimos ao pedir. E muitas vezes pedidos sem sentido. E eu não vou falar do pedido sem sentido de uma coisa pessoal. Muitas vezes a gente pede uma coisa sem sentido coletiva. Um dia, um professor, Narusdin, conta essa história.
Um professor ia levando uma turma de crianças para fazer uma prece, porque ele tinha fé de que se pedissem a Deus alguma coisa, Deus atenderia. E como se acreditava que quanto mais pessoas pedissem, melhor seria respondido, então juntou vários alunos e ia subindo o monte, que iam lá em cima, no cruzeiro, fazer um pedido a Deus. E na hora que vai passando, Narusdim vê aquelas crianças e ele pergunta: professor, para onde é que o senhor vai com essas crianças? Ele disse: eu vou levar as crianças para fazer uma oração. Mas oração para quê? Para pedir uma bênção a Deus. Ele disse: não vá, que não funciona. Ele disse: mas como é que você é tido como mestre e é tão incrédulo desse jeito? Ele disse: não funciona pela própria lógica, o senhor está levando crianças que não têm nenhuma força de pedido. Ele disse: como que você diz isso se as crianças na sua pureza têm muito maior força? Ele disse: se criança tivesse força nos seus pedidos e pureza de alma, como você diz, os senhores toda segunda-feira amanheceriam doentes. Porque toda segunda-feira a criança diz: ai, tomara que não tenha aula. É uma reflexão interessante porque nos leva a checar os valores que nós temos dentro da alma. Eu não estou dizendo que Narusdim estava correto ou estava errado. Ele coloca a gente numa situação para pensar alguma coisa que a gente não pensa, não é, professor? Já pensou seus alunos toda segunda-feira, que tipo de vibração manda para o senhor? Tomara que o professor não venha dar aula hoje. Se aquela prece fosse forte, toda segunda-feira ele estava doente. Atendendo ao quê? Ao pedido de vários alunos. Ainda mais quando o professor é chato, daquele que não dispensa nada, aí é que a oração era forte. O que é que nós pedimos de fato? Quantas vezes chegamos no final do ano e todo mundo quase que deve ter passado por essa cena? Ah, vamos pedir paz. Que bom, vamos pedir paz, ok. Mas o que é que você está fazendo pela paz que você está pedindo? Ah, não, eu estou pedindo paz, sim, mas e daí? O que é que você vai fazer? Porque eu pedir paz não quer dizer coisa nenhuma. Como é que eu vou pedir paz e querer que a paz venha, se no primeiro olhar estranho na minha direção eu já fico revoltado? Porque às vezes a gente pensa que precisa que alguém nos xingue, alguém nos pise o pé, alguém que nos maltrate. Hoje em dia a gente está de um jeito que se as pessoas começarem a olhar para a gente fica nervoso. Porque imagina, a gente está aqui, eu começar a olhar, eu de vez em quando olhar para a mesma pessoa e olhar, depois de um certo tempo vou perguntar: por que é que ele está olhando tanto para mim? Aí a gente vai pensar: como é num centro espírita, será que ele está vendo um espírito perto de mim? Depois, se ele está vendo um espírito, é um obsessor ou é um protetor? Mas se ele não está vendo espírito e ele é homem e eu sou homem, por que ele está olhando tanto para mim e não olha para uma mulher? Se ele olha para uma mulher, como é um cara que nessa idade fica agora olhando para as mulheres que estão ouvindo a palestra. E se ele não olha para ninguém, diz: mas que cara, como é que esse cara fala e não olha para ninguém? Parece que ele está se escondendo do mundo. Ou seja, se você olha, você é condenado. Se você não olha, você é condenado. Se você olha pouco, você é condenado. Se você olha muito, é condenado. E aí o que é que a gente faz? A gente olha quando tem vontade, simplesmente isso. Agora, eu me esqueço disso e peço a Deus paz para o mundo. Ok, qual é a sua proposta de paz pessoal? Quando alguém lhe olhar muitas vezes, como é que você vai reagir? Com paz. Ah, mas eu peço a Deus que me dê paz. Tudo bem, Ele te deu. Porque é tanto que paz e paciência são quase da mesma linha. Todo mundo diz assim: ah, mas eu não tenho paciência. Tem. Todo mundo tem paciência. Absolutamente todo mundo tem paciência. O problema é que a gente não emprega. Mas ter a gente tem. Porque na hora que você diz: olha, eu perco a paciência nessa hora, então você perdeu porque você tinha. E se você perdeu é porque você não valorizou o que você tinha. Mas eu me acho no direito de me dirigir a Deus e pedir que Ele me dê mais paz, me dê mais paciência. E aí a gente começa a entrar no próprio contrassenso. E por fim vem o sentido de agradecimento da prece. Como é que a gente agradece a Deus pelo que Ele faz para a gente? É muito interessante que os muçulmanos, apesar de que eles fazem uma coisa que os cristãos, nós os condenamos, que a gente diz: Jesus disse que se a gente tiver de fazer uma prece, procuremos fazer essa prece de recolhimento, uma prece interior e não uma prece exterior. E aí a gente se lembra logo dos muçulmanos apontando para a Meca, ajoelhados e jogando a testa no chão, às 6 horas da tarde. Mas que coisa! Olha, eles estão no meio da rua, deu 6 horas, ele procura a direção da Meca, se ajoelha e fica rezando e colocando a cabeça no chão. E uns, inclusive, cantando uns mantras, alto. Eu já vi essas cenas em alguns aeroportos. De repente você toma até um susto. Já não mais hoje, porque hoje para assustar, até qualquer celular assusta. Você está aqui perto de você, daqui a pouco tem um celular tocando. E como os celulares tocam muito alto, eles assustam a gente.
Ou então as pessoas são muito discretas hoje com o celular, né? Atende o celular, diz, alô! Você toma um susto, é comigo que você está falando, aí a pessoa está lá com o celular. E quando é aquele celular com fio que a pessoa não está segurando nada, tem até uma propaganda aí que é super interessante, a pessoa está, uma moça muito bonita, está dizendo, sim, pois é, e aí, tudo bem? E ele, oi, tudo bem. Mas então o que, que a gente vai fazer? Ele diz, eu não sei, a gente faz qualquer coisa. Não, espere só um minutinho. É porque tem um chato aqui que está atrapalhando a minha conversa. Ou seja, a pessoa estava no celular. Então, para a gente se assustar hoje, a gente se assusta com qualquer coisa. Mas, na realidade, a gente deveria saber o que nós temos a agradecer. Hoje a gente tem um celular. Mas eu não quero mais um celular, eu quero um com 2 chips. Mas você tem um com 2, que é um com 3. Quando você tem um com 3, você quer 2, porque um tem a linha tal e o outro tem a linha qual. Um eu falo com determinadas pessoas e o outro eu dou o número para os chatos. Ou seja, a gente começa a fazer uma seleção. E aí depois a gente quer o celular, quer o iPod, o iPad, o iPad, o iTudo nesse mundo, e aí termina saindo dizendo ai para tudo quanto é lado. Porque a gente não se satisfaz com o que tem, a gente não sabe agradecer. É impressionante como não agradecemos nada. E quando alguém dá alguma coisa que a gente não gosta, a gente fica com raiva. Eu não sei se algum marido já deu para alguma mulher, esposa, um presente que ela não gosta. Meu pai viveu essa experiência, eu me lembro muito bem. Lá em casa, eu ainda era menino, lá em casa tinha lavadeira. E meu pai um dia chegou com a máquina de lavar para dar de presente para minha mãe. Ela disse, pode levar essa porcaria daqui. Mas meu amor disse, não, senhor, pode levar. Porque na hora que esse negócio entrar aqui, sou eu que vou ter que lavar. Quero não, esse presente é presente de grego. Pela primeira vez eu vi uma pessoa não recebendo um presente e ainda por cima brigando. E hoje, como um homem casado, eu já passei pela mesma situação. Minha mulher disse assim, nosso fogão, está uma desgraça esse fogão, veja, o fogão está sem brilho, uma boca pequena, quando a gente precisa fazer uma panela grande, não tem uma boca grande, todo fogão hoje em dia tem uma boca desse tamanho, e aqui não tem. Aí eu comprei um fogão, eu disse, pronto, está aqui seu presente, meu mesmo não. E ela ficou com raiva, porque eu estava dando um presente que ela tinha pedido, disse, não, se você tiver me dar um presente, você dê para mim, isso aí é para casa, é seu. Eu disse, mas eu não cozinho, ela disse, eu tampouco. E a gente só não brigou porque eu tirei de brincadeira. Porque a gente não sabe mais agradecer. E principalmente se você dá uma coisa, como eu estou dizendo, que a pessoa não gosta, não agradece. Aí vamos imaginar Deus. O que é que Deus pode dar para a gente que a gente não gosta? De repente a gente se programa para na próxima semana e fazer uma viagem, um cruzeiro. Aí no meio da semana que antecede a viagem, a gente pega dengue. Aí a gente faz, mas onde é que estava Deus que deixou eu pegar uma dengue? Ou então a gente poderia pensar, onde era que eu estava que eu não cuidei para me livrar do mosquito? A gente não pensa, a gente joga para Deus a culpa. E em vez de agradecer, mas quem é que vai olhar para Deus e agradecer? Ô Senhor, muito obrigado pela dengue. Fica parecendo meio estranho, mas muitas vezes, depois da dengue, você vai entender que foi melhor não ter ido para o cruzeiro, não porque o navio afundou, simplesmente porque você poderia ter cometido excessos, algo do tipo. Nós não agradecemos, a gente só agradece a Deus quando está tudo certo, está tudo muito bem e a gente está morrendo de sono. Por que morrendo de sono? Porque a gente vai fazer uma prece, ai Senhor, muito obrigado por tudo, até amanhã, viu? Pronto, porque aí é bem rapidinho. Ou seja, é um agradecimento da boca para fora. E que tipo de oração é essa? Está totalmente fugindo do conceito proposto por Allan Kardec, isso é uma invocação ou evocação. E depois de nós nos ligarmos a quem nos dirigimos, não estamos nos ligando. Nós podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. Olha que Allan Kardec entra no mínimo detalhe. É tão comum chegar alguém num centro espírita, como aqui no Leão, e perguntar assim, olha, meu pai morreu, e eu queria rezar por ele, mas eu soube que eu não devo rezar por ele, porque se eu rezar por ele, eu fico preso a ele. É uma total distorção. Antigamente, antigamente recente, antigamente de 40, 50 anos, uma pessoa quando se suicidava, era proibido de quem pensasse nele, quanto mais rezasse. Os suicidas tinham cemitérios à parte e eles eram, depois de mortos, totalmente banidos da família. Porque se você orasse por um suicida, você estaria vinculado ao mal. E aí vem Jesus e diz o contrário, não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Ora, uma pessoa que se suicida está doente ou estava doente.
Essa pessoa, mais do que nunca, está precisando de um atendimento. Essa pessoa está precisando de uma prece. E aí dizem para mim que eu não devo orar. Allan Kardec sintetiza tudo. Nós podemos orar por nós mesmos, podemos orar pelos outros, podemos orar pelos que estão vivos, encarnados, e podemos orar pelos que estão desencarnados. Portanto, não há desculpa. Nós podemos orar por todo mundo, sim. E ele continua: as preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades, das vontades, as que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Ele faz aqui uma bilateralidade do processo. Se eu faço uma prece dirigida direto a Deus, os mensageiros estão no meio para executar as vontades. Se eu faço uma prece dirigida a esses intermediários, eles têm que levar a prece até Deus. E aí fica a pergunta, mas por que todo esse mecanismo? E ele diz, porque nada é feito sem a vontade divina. E aqui vale a pena pensar o que é a vontade divina. A vontade divina é um capricho como o nosso? A vontade divina é algo que foge totalmente da nossa lógica, da nossa ação? Não. Primeiro de tudo, Deus nos colocou vivos para quê? Para nós progredirmos. Se ele me colocou para progredir, então eu tenho que exercitar a minha inteligência, a minha vontade, o meu desejo e, por que não, as minhas paixões, e seja lá o que for. Mas eu posso errar e, por conta disso, o que vai acontecer quando você errar? Você vai pagar. Não por castigo, mas porque o erro solicita uma reparação. Quando uma criança começa a andar e ela cai, os pais esperam que ela se levante, não é porque os pais são maus, é porque os pais sabem que elas precisam se levantar para poder aprender a se manter erguidas. É esse o princípio da lei. Quando as aves, quando os animais vertebrados têm as suas crias, eles cuidam, protegem, tomam todos os cuidados, até o dia em que diz, a partir daqui agora você se cuida. Porque se não for dessa maneira, as crias ficarão num nível de dependência que na hora de enfrentar as inclemências da vida, não terão qualquer estrutura. Quando Deus nos manda algumas respostas que nós não entendemos, provavelmente será porque a visão da natureza é mais sábia do que a nossa. Não é simplesmente dizer, seja feita a vossa vontade e colocando essa vontade como sendo um capricho. Existe uma obra de um autor norte-americano, O Poder da Cura, se não me engano, que esse autor, ele era pastor presbítero. Não sei, talvez ele até ainda seja da mesma congregação. E ele, quando ele foi fazer medicina, ele saiu daquela fase que desde criança ele frequentava a igreja, e de repente ele entra no ambiente universitário. E no ambiente universitário ele se esquece de tudo que é de igreja. Por quê? Entra para a faculdade de medicina lá nos Estados Unidos, um ambiente extremamente fechado para qualquer ideia religiosa, então ali rapidamente você se esquece de tudo. E ele passou a ser um estudante de medicina e depois um médico. E quando ele se forma, como a maioria das pessoas acontece, quando ele se forma, ele vai em busca de conquistar o seu espaço e aplicar todo aquele seu conhecimento. E ele passa mais um tempo depois de formado totalmente distante de tudo. Até que um dia um fato o intriga. Ele tinha 2 pacientes, todos 2 com o mesmo problema, semelhantes, todos 2 foram tratados da mesma maneira, um se recuperou rápido e o outro não. E o outro quase morre, do mesmo problema, com os mesmos medicamentos, no mesmo hospital, com a mesma solicitude. E ele diz, mas o que está acontecendo? Por quê? Porque ele já tinha todos os exames. E pelos exames, os 2 tinham fisiologicamente as mesmas estruturas. Onde estava então a diferença de um para o outro? E ele foi conversar com os 2 pacientes. E um paciente estava lá, eu não sei, eu já fiz de tudo e tal. E aquela mesma conversa de qualquer paciente comum. Não tinha nem nada de mais, nem nada de menos. E ele foi conversar com o outro que tinha se recuperado. E ele começou a conversa igual o mesmo outro. Não, mas é assim mesmo, a gente está aqui, adoece e tal. Não, mas e você? O que é que você faz da sua vida? Ah, eu sou um profissional e tal, tal. Não, mas você... Não, eu acredito muito no Pai Nosso. Ele parou e disse assim, no Pai Nosso? Ele disse, a oração do Pai Nosso é muito poderosa. Ele disse, onde é que você encontrou o poder da oração do Pai Nosso? Porque eu passei a minha vida toda repetindo o Pai Nosso,
E o Pai Nosso para mim não era essa reza tão forte. Ele disse, mas é muito forte. Principalmente numa frase. Ele disse, qual é a frase? Seja feita a vossa vontade. E ele para e olha para o paciente e diz assim, então você acredita que foi a vontade de Deus que lhe fez ficar melhor? E ele diz, de certa forma, sim. Ele disse, por que o seu colega tem a mesma doença sua, não ficou melhor? É da vontade de Deus que ele fique pior? Olha, que é uma pergunta difícil de ser respondida. Porque na hora que eu digo que Deus quis me favorecer com a vontade dele, por que é que Deus não quis favorecer o outro? Será que Deus ficou com raiva só porque um reza e o outro não reza? Eu não acredito. E ele disse, realmente. A vontade de Deus é para que cada um tenha aquilo que precisa. O que é diferente do que normalmente a gente escuta. Normalmente as pessoas dizem, a gente tem aquilo que merece. Aquele homem disse, aquilo que precisa. Mas como assim? Quer dizer que você precisava sarar mais rápido? Ele disse, provavelmente. E o outro talvez ainda esteja precisando pensar um pouco mais para valorizar a saúde que não tem. Olha que lição fantástica. A partir dali, ele saiu para voltar para a igreja, e da igreja ele resolveu fazer uma experiência, juntando a força do Pai Nosso com a força das evidências clínicas nos hospitais. E ele chega a conclusões impressionantes, principalmente quando ele diz que as grandes orações, elas são não locais e não temporais. E ele explica o que quer dizer isso. Elas são não locais porque elas não dependem do espaço. E não são temporais porque não dependem do tempo. Eu posso orar por uma coisa que está acontecendo agora. Eu posso orar por uma coisa que já aconteceu e posso orar por uma coisa que vai acontecer. E a solicitude é a mesma. Eu posso orar por uma pessoa que está doente e pedir que ela fique curada da doença que ela tem. E posso fazer uma oração pedindo que uma pessoa que está doente fique bem, sem especificar o que ela tem. E ele foi corajoso, ele fez a pesquisa, separou 2 alas de um hospital, pacientes com doenças semelhantes, e chamou rezadeiras, que lá tem um outro nome, para fazer, aqui no Nordeste seriam carpideiras, só bem que as carpideiras são mais para chorar, para rezar pelos pacientes de uma ala. E numa ala dizia, essas pessoas estão doentes disso, rezem para que elas fiquem boas disso. E depois mandava rezar pelo pessoal da outra ala, elas estão doentes, mas eu não posso dizer o que é que elas têm. Rezem para que elas fiquem boas. E nessa daqui, rezem para que elas fiquem boas disso. E ele conclui de que a oração mais poderosa era para que fiquem bem. Jesus chamou isso de seja feita a vossa vontade. Mas a gente percebe Deus desse jeito? A gente percebe a oração com essa profundidade? Não! Porque na hora que eu tenho um espinho na carne, eu quero tirar o espinho, como vai ser, de que jeito vai ser, não interessa, eu quero tirar o espinho o quanto antes. E nem ao menos me preocupo em perceber se esse espinho está tendo uma função ou não na minha carne. E aqui ele ainda continua. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. Quando a gente junta essa informação aqui colocada há pouco, com esta referência de Allan Kardec, nós percebemos que Allan Kardec não estava se referindo a essa vontade caprichosa. É porque Deus gosta do Corinthians, por isso que o Corinthians foi campeão. Para ele gostar do Corinthians e o Corinthians ter sido campeão, se isto é verdade, significa dizer que Deus não gostava do outro time. O que seria uma covardia? Como é que Deus, tendo tanta coisa, ele tem o universo inteiro para tomar conta, ia se preocupar com o Corinthians ganhar ou perder? O Corinthians ganha ou perde, ou qualquer outro time, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outra situação, de acordo com o desenvolvimento de cada um de nós, de como nós vamos fazendo e de como nós vamos interferindo. Este daqui, olha, vocês vejam, eu praticamente tomei todo o tempo lendo o item 9, e tem até o 14. Eu fiz de certa forma, não pensem que foi casual, eu fiz de certa forma de propósito. Por quê?
Porque muitas vezes a gente pega um texto como esse, a gente lê em 1 minuto e acha que entendeu tudo. E não é esta a proposta. Apesar de que o Evangelho, teoricamente, ele é apresentado como um livro de leitura rápida, de leitura circunstancial, muita gente usa o Evangelho quase como que um horóscopo, na realidade é um livro para a gente refletir. Porque no item seguinte, Allan Kardec, aí já é um item bem mais longo, o item 10, ele explica como é que se dá o processo de uma prece alcançar o que nós queremos. Coisa que, sem desmerecer ninguém nem nenhuma religião, as outras religiões não explicam. É lógico que Allan Kardec usou a terminologia da época. Na época em que ele escreveu isso, não havia ainda física relativa, não havia física quântica, e, portanto, tem muitas expressões, inclusive muitas analogias que ele faz, que poderiam hoje ser colocadas de uma maneira muito mais lúcida, muito mais objetiva. Mas dentro da época que ele fez, foi perfeito. E ele diz assim: imaginemos que todos nós estejamos envolvidos no mesmo éter. Lógico que ele não está falando éter, a substância química. Ele está falando éter numa substância fluídico-energética que possibilita todas as intercomunicações possíveis, conhecidas e desconhecidas entre os seres. E ele diz, na hora em que você, e aí vem a explicação do pensamento, na hora que você aciona o pensamento, você se conecta com toda essa camada de éter, ou toda essa camada energética que vai propiciar as comunicações. E aí ele entra no segundo detalhe. E como é que a minha prece vai sair daqui e atingir um espírito superior? Como é que a minha prece vai atingir uma pessoa que está muito distante? Como é que todo esse fenômeno ocorre? Aí ele diz, além do pensamento, que é como se o pensamento fosse o interruptor a ligar o circuito, é preciso que haja vontade. E volta à mesma expressão que nós temos atribuídas a Deus, seja feita a vossa vontade. O problema é que quando eu digo eu quero a minha vontade, eu não estou dizendo a minha vontade, eu estou dizendo o meu capricho. E na hora que eu quero a vontade de Deus, eu também não estou querendo a vontade dele, eu estou querendo de novo o meu capricho. No dia que a gente começar a entender que a vontade de Deus é algo não negociável, no sentido de que ela vai dar sempre a resposta dentro da lei de harmonia e equilíbrio do universo, eu vou pedir para que seja feita a vontade dele e vou aceitar, seja ela qual for, porque é a melhor. E olha que coisa interessante, olha as conexões como são ricas. Jesus, quando nos propõe, vós sois deuses, ele diz que o Deus também está em mim. Então, se eu tenho vontade, eu tenho Deus atuando dentro de mim. Quando eu oro com vontade, eu penso, vou pedir a Deus, liguei, eu vou pedir a Deus que me ajude. Mandei com vontade, essa informação chega até lá e ela vem com seu retorno. Se este retorno é do mesmo padrão que eu queria, ele vem na resposta que eu esperava. Mas se o retorno melhor é dentro de um padrão que eu não tinha pensado, muitas vezes eu só vou entender depois. Mas quando chegar o momento eu vou perceber, nossa, a vontade de Deus é que era melhor do que a minha. Porque quantas coisas acontecem nas nossas vidas que nada mais são do que pequenas cirurgias. Para concluir, uma amiga chegou aqui para mim esta semana, aqui no Leandro, e ela me disse assim, Jacó, eu estou numa situação muito delicada e estou precisando conversar com você. Eu sofri uma das maiores dores da minha vida. Uma pessoa muito amiga que eu chamo de filha e ela me chama de mãe, apesar de que ela não é minha filha. Eu fiz tudo para ajudá-la, montei uma empresa para ela. Então a empresa eu era sócia dela, mas ela era quem fazia tudo. Eu só ia lá na hora que ela tinha dificuldades, quando ela tinha dúvidas e quando precisava de uma gerência, para que ela se sentisse literalmente a dona. E há mais ou menos 2 meses ela começou a mudar e me chamou dizendo que estava muito cansada, estava tendo estafas e que ia sair da empresa. Eu disse, olha, mas você vai me deixar de... Não, eu fico até você precisar. E eu acreditei que era algum mal-estar, alguma coisa, e fiquei tentando contornar, até que esta semana um cliente me ligou, dizendo que estava saindo da empresa também, que ia trabalhar com a empresa no caso, sócia. Ela falou assim, empresa dela? Ela montou uma empresa. E ela chamou todos os clientes seus
porque ela disse que você não vai ter condições de cuidar da empresa. Então ela agora montou a empresa para ela e ela vai tomar conta de tudo sozinha. A minha amiga estava totalmente abatida, porque ela disse que já vinha sentindo um clima estranho, mas não sabia o que era. Pensava que ela estava tendo algum problema emocional fora do âmbito. E ela me disse: olha, Jacó, eu estou sofrendo muito. Eu disse: eu acredito que você está sofrendo muito. Acredito mesmo. Mas isso foi uma cirurgia. Ela disse: como assim? Olha, você estava com um problema grave dentro de você e você não sabia. De repente, algum médico examinou e disse: olha, você tem essa ferida e não tem jeito, vamos ter que fazer uma cirurgia para poder o mal não se espalhar. Na hora que você faz a cirurgia, dói, é desconfortável, você vai ter um tempo para absorver, mas daqui a mais uns 2 meses você vai chegar aqui mesmo e vai me dizer: muito obrigado, Jacó, você me alertou. Era uma cirurgia. E ela disse: eu não preciso esperar 2 meses. Depois que você está me dizendo isso, eu já posso reconhecer. Foi de fato uma cirurgia, porque aquilo estava me desgastando demais. Eu digo: então do que é que você agora está triste? Você, em vez de ter raiva da pessoa, quando você olhar para ela ou pensar nela, pense com gratidão, porque ela estava sendo um mau negócio em você e agora ela passou a ser um bom negócio, porque agora ela já não lhe pesa mais, em nenhum sentido. E essa pessoa, no único dia, me escreve dizendo: nossa, você estava certo. Eu realmente estou me sentindo uma outra pessoa. Lógico que ainda dói, óbvio, toda cirurgia fica doendo depois. Mas você agora está feliz porque você se livrou de um problema, sem ter se comprometido com o problema. Era da vontade dela que isso acontecesse? Talvez não, mas é provável que ela tenha dito: Senhor, com todas essas dificuldades, seja feita a vossa vontade. Foi feita a vontade da pessoa que quis trair. Foi feita a vontade da pessoa que foi traída, porque foi o caminho natural. E agora está sendo feita a vontade porque você está saneado de um problema. A questão nossa é: nós dizemos que eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus e eu peço a Deus, mas raramente a gente louva. Quando a gente agradece, agradece em meio de reticência, e quando a gente pede, a gente raramente sabe o que pede. No dia que nós tivermos tudo isso bem reunidos, talvez a gente tenha uma grandiosidade melhor, assim como teve aquele homem quando resolveu pesquisar o que era: seja feita a vossa vontade. Muitas vezes a gente precisa ter coragem, porque vai abalar alguns raciocínios, vai abalar algumas razões que nós trazemos dentro da alma. Mas pouco importa, se isto me tornar melhor, é valioso. Mas e se por acaso tudo isso me levar a uma situação pior? Na hora que você descobrir que é pior, abandone e procure uma outra melhor. Porque se você chegou a descobrir algo melhor, pode voltar a descobrir de novo algo melhor. Se você já sabe o que é o feio e o que é o belo, você fica fixado no feio porque quer, porque você tem o belo à sua disposição. Se você sabe o que é agradável e o que é desagradável, você é que sabe. Muitas vezes, para você sair do desagradável para o agradável, você vai ter que fazer algum investimento psicológico, emocional, financeiro, de família, de sacrifícios, mas vale a pena? Vale? Então faça. A prece, ela tem que ter essa característica, porque tudo bem, para que ninguém fique pensando mal, eu posso pedir a Deus paz para a humanidade, sim, mas eu tenho que mostrar para Ele que eu estou disposto a lutar por essa paz, porque senão, isso vai ser apenas mais uma palavra bonita que a gente vai colocar numa oração e que talvez não funcione como deveria funcionar. Vai ser mais ou menos como a prece daqueles meninos que vão querer que o professor não vá na segunda-feira, mas um professor responsável, mesmo com os meninos não querendo que ele vá na segunda-feira, ele vai na segunda-feira. Porque a vontade de um é maior e mais justa do que a vontade de muitos que não sabem o que querem. É assim que funciona a vida, é assim que funciona a lei, é assim que funciona tudo que está à nossa disposição. E a vontade de Deus não poderia ser diferente de nada disso. E fica a sugestão, para que ninguém esqueça. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis, itens de 9 a 14. Eu falei muito pouco, tem tudo mais que valeria a pena a gente chegando em casa dar uma lida. Agora a gente canta. Eu espero que o violão aguente até o fim, porque estranhamente ele levou uma queda e ele quebrou aqui o braço. Ele está com isso aqui quase solto. Se ele aguentar, a gente canta a música. Se não aguentar, aí a gente deixa para depois.
está desafinando, mas ok. Senti uma dor, apertou a solidão, mexendo no corpo inteiro, alma e coração. Levante o astral, não tape a luz que ilumina. Sorria, trabalhe, estude, parta pra cima. A vida tem coisas boas pra se fazer. Fazer coisas boas sempre é que é viver. Se um dia a tristeza leva pra contramão, a paz procurada, nossa boa intenção. Conceba um plano alegre, mude de clima, porque sentimento pobre só contamina. A vida só favorece a quem se dispõe. Fazer, ajudar, servir sem reclamações. A vida é alegre, sinta, não negue, não. Coragem, cabeça erguida e pé no chão. Você também vai vencer, garanto que vai. Se a vida é tudo, vamos à luta. Deus é Pai, Deus é Pai. E vamos lá, a viver com muita alegria. Alegria, venha cá, não chore, sempre sorria, sempre sorria. Pra quem quer, de noite e também de dia, todo dia. A vida é alegria, sempre alegria. Vamos cantar juntos essa parte final? A gente pode ensaiar, não tenham vergonha não. Vamos lá, vamos lá, viver com muita alegria. Venha cá, não chore, sempre sorria. Pra quem quer, de noite e também de dia, todo dia. A vida, o que? Alegria, sempre alegria. Vamos juntos agora. Vamos lá, a viver com muita alegria. Alegria, venha cá, não chore, sempre sorria, sempre sorria. Pra quem quer, de noite e também de dia, todo dia. A vida é alegria, sempre alegria. Alegria, sempre alegria. Alegria, sempre alegria. É pena que nem todo mundo canta. Valeu! É pena que nem todo mundo canta, né? Que aí ficaria bem, um coral bem mais forte. Mas quem sabe um dia passar a letra, né? Mas essa letra nem precisa, é só repetir aquilo que eu vou dizendo, não é tão facinho. Pense em Deus, ore com fé, peça
peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim, que lhe acontece. É pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom, sem de imposição. Ore assim, Pai meu amigo, conto contigo, com tua paz. Pai de verdade, todo bondade, comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo contrito, com coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Obrigado. Eu trago a plateia, porque vai que ninguém gosta, pelo menos eu tenho. Agradecidos a Deus por esta oportunidade, por este domingo, pela vida, por tudo que nos acontece. Esperamos poder louvar a Deus, doando-nos com alegria e com intensidade à própria vida. E pedimos a Ele que nos conceda um final de domingo tranquilo, dando-nos a lucidez para vencermos mais uma semana com grandiosidade de alma e de bons propósitos. Levemos conosco a paz e distribuamos em harmonia para com todos com quem nos encontrarmos, para com todos que são os nossos afins, que assim seja.